Vamos à segunda parte do capítulo 18 do livro Ação e Reação. Então, nós estávamos vendo que André e Hilário não tiveram permissão para ajudar no trabalho de resgate dos espíritos que sofreram um resgate coletivo, né? É uma desencarnação coletiva. E aí, quando eles perguntaram por quê, o instrutor disse que não seria legal, né, ficar espalhando umas notícias que pudessem trazer medo para nós. Por quê? Como o trabalho deles é um trabalho didático, ou seja, é um trabalho que eles estão fazendo para nos orientar, a orientação sempre deve ser do lado positivo, a orientação sempre deve ser para que nos melhoremos. Ele está sempre falando para a gente fazer reforma íntima, ele está mostrando motivos para que a gente se modifique. E de repente, não seria legal que eles se envolvessem nesse processo, porque eles iriam perguntar por que aconteceu isso, por que você sofreu esse tipo de resgate, por que você sofreu esse tipo de desencarne. E aí, dependendo do que eles tivessem como resposta, e eles colocassem para nós, cada vez que alguém que faz mais ou menos a mesma coisa que essa pessoa fosse, por exemplo, tomar um avião, viajar de trem, enfim, ia ficar com medo, ia pensar, nossa, eu vou passar um resgate coletivo, né, uma desencarnação coletiva, porque eu também fiz isso aqui, que estava relatado lá no livro Ação e Reação. E não é por aí. A gente deve modificar o nosso modo de ser e não ficar com medo das coisas. Por isso que a gente sempre fala, não fique assistindo a noticiários negativos. E esse seria, né, um noticiário desnecessário. E aí eles pediram que, já que eles não podiam acompanhar o resgate, que fosse pelo menos contado alguma coisa em relação ao resgate coletivo, para que eles passassem para nós que existe esse tipo de resgate e por quê e como. Então ele estava dizendo, né, que existem várias formas de se querer ou ser obrigado a ter esse resgate coletivo. Às vezes é um resgate de karma, né, alguma limpeza de karma, ou aqui a gente tomou ciência e pediu para passar por isso, ou aquelas encarnações compulsórias, aquelas coisas que a gente tem que passar por conta daquilo que a gente fez, mas que não foi nossa escolha. Nós não tivemos nem oportunidade, não oportunidade, nós não tivemos nem capacidade para escolher. Escolheram por nós. E é sempre pelo nosso bem, é sempre para nos ajudar. Vamos lembrar isso. E aí, o instrutor contou o caso de dois, né, que se achavam injustiçados por estarem ainda no mesmo patamar de onde eles se achavam, porque, na verdade, eles falaram, já faz 5 séculos que estamos trabalhando no bem, que somos boas pessoas, entre encarnações e desencarnações, sempre trabalhando no bem, sempre progredindo. Por que nós não subimos? Isso a gente pensa sempre, né? Nós estamos numa empresa, eu sou bom funcionário, não sei o quê, por que o outro sobe e eu continuo aqui? Não é justo. E aí, Hilário conta por quê. Eles fizeram uma regressão, né, de memória
e viram que lá no século XV eles mereciam um resgate coletivo, provavelmente, e não subir. E aí foi perguntado para eles, vocês querem saber mais alguma coisa? Não, não, melhor não, né? Melhor a gente resolver isso, já que a gente pode resolver parceladamente, vamos resolver isso e depois a gente continua o nosso trabalho. Ou seja, vamos aceitar que nós não merecemos subir, muito pelo contrário, nós temos que voltar para resgatar aquilo que nós fizemos. Só que pelos méritos deles, pelo todo o bem que eles fizeram, eles puderam escolher o que eles fizeram. E aí o Hilário perguntou, mas todos que estavam envolvidos nesse desfecho puderam escolher também? Como a gente acabou de falar, nem todos. Alguns aproveitam a oportunidade, outros aquele negócio, os afins estão juntos para fazer a mesma coisa, sempre. E aí o Hilário perguntou, e o caro instrutor, o caro instrutor visitou nos preparativos da reencarnação agora terminada? Foi o André que perguntou. E aí ele diz que sim, várias vezes, né? No preparo da desencarnação, né? E ele diz que sim, várias vezes antes da partida. Associavam-se a grandes comunidades de espíritos amigos em departamento específico de reencarnação, no qual centenas de entidades com dívidas mais ou menos semelhantes a deles também se preparavam para o retorno da carne, abraçando assim trabalho redentor em resgates coletivos. E todos poderiam selecionar o gênero de luta que saudariam suas contas? Perguntei ainda com natural interesse. E Druso disse convicto, nem todos. Aqueles que possuíam grandes créditos morais, como acontecia aos benfeitores a que me reporto, dispunham desse direito. Assim é que vi muitos habilitando-se para sofrer a morte violenta em favor do progresso da aeronáutica, da engenharia, da navegação marítima e dos transportes terrestres, da ciência médica e da indústria em geral, verificando, no entanto, que a maioria, por força dos débitos contraídos e conforme as determinações da própria consciência, não alcançava semelhante prerrogativa, cabendo-lhe apenas, sem discutir amargas provas, na infância, na mocidade ou na velhice, através de acidentes diversos, desde a mutilação primária até a morte, de modo a se redimir de faltas graves. E Hilário perguntou alarmado, e os pais? Em que situação surpreenderemos os pais dos que devem ser sacrificados ao progresso ou à justiça na regeneração de si mesmos? A dor deles não será devidamente considerada pelos poderes que controlam nossa vida? E o orientador respondeu, como não? As entidades que necessitam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que se acumpliciaram com ela em delitos lamentáveis, no passado distante ou recente, ou ainda aos pais que faliram junto dos filhos em outras épocas, a fim de que aprendam na saudade cruel e na angústia sem nome o respeito e o devotamento, a honorabilidade e o carinho que todos devem na terra ao Instituto da Família. A dor coletiva é o remédio que corrige nossas falhas mútuas. Não existe acaso. Todos os envolvidos têm algo a ressarcir. Logo, longa pausa se estabeleceu. A lição
como que nos impelia a rápidos mergulhos no mundo de nós mesmos. Mas Hilário, insatisfeito como sempre, perguntou inquieto: instrutor amigo, imaginemos que Ascânio e Lucas, após a vitória de que nos dá notícia, continuem desejando a subida aos planos mais altos. Precisarão para isso de nova consulta ao passado? Caso não demonstrem a condição específica indispensável, serão novamente submetidos à justa investigação para o exame e seleção de novos resgates que se façam precisos. Isso quer dizer que ninguém se eleva ao céu sem quitação com a terra? O interlocutor sorriu e completou: será mais lícito afirmar que ninguém se eleva ao pleno céu sem plena quitação com a terra, porque a subida gradativa pode se verificar, apesar de invariavelmente condicionada aos nossos merecimentos nas conquistas já feitas. Os princípios de relatividade são perfeitamente cabíveis no assunto. Quanto mais céu interior na alma, através da sublimação da vida, mais ampla imersão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela com Deus, nosso Pai. Para isso, como reconhecemos, é indispensável atender à justiça, e a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós, uma vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós sem a implícita aprovação de nossa consciência. Precisamos perceber se merecemos ou não. O ensinamento era profundo. Cessamos a investigação e, como o serviço urgente requeria a presença de Druso em outra parte, nos retiramos em demanda do templo da mansão, com o objetivo de orar e pensar. Também nós vamos orar e pensar. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.